Jesus é bom, irmãos. Que alegria estar aqui juntos na presença do Senhor. Embora fracos, embora pecadores, mas pecadores que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Homens e mulheres que têm uma esperança, amém, irmãos? Homens e mulheres que foram alcançados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Glória a Deus. Queridos, não fostes comprados com prata, nem ouro, nem com real, nem dólar, nem com pedras preciosas, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, e fomos trazidos do reino das trevas do entendimento para a luz do conhecimento do Filho de Deus, amém? Isso faz com que nós sejamos um povo que tem um rumo, que tem uma direção, amém, irmãos? Não somos um povo mais perdido. A Bíblia diz que no mundo as pessoas estão perdidas, porque os seus sentidos estão entenebrecidos. Estão como que tateando no escuro, não enxergaram. Mas quando lá no Velho Testamento anuncia Jesus, anuncia como uma luz que viria. Anuncia como uma luz no fim do túnel, no meio da escuridão, a salvação. E essa salvação é Jesus. E Jesus nos deu um alvo, que é o mesmo alvo do coração dele. Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E para isso, Jesus ele estabelece a igreja, uma família, uma casa, um templo de adoração, amém? Ele institui a gente como sacerdócio vivo. Somos sacerdotes. Ele nos estabelece como um corpo de trabalho, um grupo de trabalho, para desenvolver a sua missão aqui, que envolve a nossa salvação e a salvação de todos que estão ao nosso redor. Porque Deus quer que todos os homens sejam salvos, amém, irmãos? E por isso Ele nos colocou na igreja. A igreja é, na verdade, uma rede assim, de salvação. Jesus chamou os discípulos e disse assim: eu vos farei pescadores de homens. Daí vem a expressão rede, que depois pegaram essa expressão aí para usar até no sistema de saúde, rede de apoio, mas na verdade essa metáfora da rede já é uma coisa usada pelo cristianismo há muito tempo. Então nós nos apoiamos uns nos outros. Fomos amados por Jesus e Jesus disse assim: amem uns aos outros como eu vos amei. Então a igreja é um time, amém, irmãos? A gente tem dito isso. A igreja é um time de trabalho, cujo objetivo é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E diz que a igreja, quando ela estava junta, lá no Novo Testamento, lá em Atos, diz assim que eles perseveravam, Atos 2:48, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Veja vocês que perseveravam em práticas. Perseveravam em práticas. Quais eram essas práticas? A oração, a doutrina e o partir do pão. O partir do pão envolve comunhão. Que o negócio de comunhão é um negócio tão poderoso que a Bíblia diz assim: se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então veja como a comunhão dos santos, ela é poderosa. Você já parou para pensar que a igreja, ela faz parte do processo de purificação dos seus pecados? Que nesse sentido a igreja é como se fosse um hospital para nós, porque podemos andar na luz, confessar nossos pecados, receber ajuda.
O objetivo, então, de Jesus com a igreja é nos purificar do pecado através da comunhão dos santos, onde podemos confessar, abrir o coração, compartilhar dificuldades, podemos compartilhar experiências, podemos dar testemunho, podemos profetizar, podemos manifestar a graça de Deus no meio da comunhão da igreja. E nas orações, por que nas orações? Porque a Bíblia diz assim, não estejais ansiosos com coisa alguma, antes sejam em tudo ouvidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Também diz aquela parábola que estávamos lendo esses dias, eu e de Leusa, que diz assim, da pessoa que foi importunar o juiz, né? E que ele pedia e o juiz não dava, e ele insistia, e a parábola fala sobre a insistência da oração. Então nós temos a oração para alcançar as coisas de Deus, pedindo a Ele, né? E pedindo que Ele se manifeste, que Ele faça, que Ele opere, e a gente tem testemunhos aqui de vitórias através das orações, de coisas que foram alcançadas através das orações, mas também que a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, intercedemos pelos pecadores para que eles se convertam. Amém, irmãos? E eu queria dar um foco aqui hoje na doutrina dos apóstolos. A definição, eu trouxe aqui 2 definições bíblicas sobre doutrina. Doutrina na Bíblia é o ensino divino que revela a verdade de Deus e guia o povo em fé e prática. Uma outra definição seria um conjunto de ensinamentos ou instruções que expressam a verdade e a vontade de Deus e orientam a fé, a conduta e a oração do povo de Deus. A gente aprendeu que o caminho do reino é o quê? Guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E o caminho, presta atenção, porque a gente pensa que somente o poder de Deus é que vai nos dar força para continuar. E é verdade, é o poder de Deus. Mas os meios pelos quais alcançamos o poder de Deus, pensamos às vezes ser só a oração e a leitura da palavra. Mas não, a prática da palavra também te enche. Quando você fala de Jesus, você não se sente cheio? Quando você ama sua esposa, você não sente uma satisfação interior? O seu espírito não se satisfaz interiormente? Quando você disciplina um filho, embora você sinta dor, mas você não sente alívio, porque você está livrando a alma dele do inferno, do pecado. E a prática da palavra de Deus também nos santifica. E, aliás, não existe santificação senão pela prática da palavra. E não existe prática da palavra senão pela fé. Oração, fé, graça, que é o poder de Deus para a nossa santificação. Mas a tua vida, aquilo que você entende da palavra precisa ser transformado em prática. A fé que você tem precisa ser transformada em prática, senão ela não é fé genuína, mas ela visa nos conformar à semelhança de Cristo. Quando diz assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardar o caminho é o quê? Guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Qual é o caminho do reino? Guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E quando eu estou guardando aquilo que Jesus ordenou, eu estou me transformando à imagem dele. Eu estou me tornando semelhante a ele. Exemplo, Jesus disse assim, se alguém te der a face, bater na face, se alguém bater na sua face, dê a outra. Quando você dá a outra face, você está se conformando à imagem de Jesus. Quando diz assim, amai os vossos inimigos, não te deixa vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Você, quando você faz isso, quando você pratica, você está se tornando a semelhança de Jesus. E isso vai se tornando, vai interiorizando em você e vai conquistando sua alma à medida que você pratica. De forma que em Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus
é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Significa que a palavra de Deus, ela clareia o caminho para mim, ela me faz entender, ela me faz compreender as coisas. Tem um texto que diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Cristo, instruindo-vos mutuamente uns aos outros, com cânticos espirituais, com louvor e com graça em vosso coração. Então veja como meu coração se alegrou de estar aqui com vocês hoje, né? Porque eu estou em casa, tem a igreja em casa, tem a esposa, tem os filhos, mas quando a gente está junto aqui é uma alegria a mais de ver o rostinho dos irmãos e ser edificado por vocês. E sem a palavra de Deus, eu fico desnorteado, eu fico perdido. Exemplo, a palavra de Deus tanto me diz o caminho onde eu devo seguir, quanto ela é lâmpada. Você imagina você perdido numa floresta. Você está perdido numa floresta, não tem nenhum caminho. Quando você está numa floresta, você não procura uma trilha? Se tem uma trilha, aquela trilha provavelmente vai dar uma saída daquela floresta. Mas se você não encontra, e se você não tem luz nessa floresta, você está perdidinho da silva. Como é que você vai sair da floresta? É capaz de você morrer lá. Porque você está sozinho, está sem luz, sem caminho. Assim é a vida de um homem que está sem oração, sem palavra e sem corpo. Porque assim, às vezes a pessoa está sem luz e sem palavra, mas está frequentando as reuniões da igreja. Aí a Bíblia nos orienta a gente ter misericórdia dessas pessoas e procurar salvar essas pessoas. Diz assim: apiedai-vos de alguns que estão morrendo e salvai-vos. Aí alguém vai dizer assim: mas é Jesus que salva, não sou eu. Mas você vai ser um instrumento de Jesus para a salvação daquela pessoa. Amém? Então a palavra ela tem uma importância grande. E quando a gente está no corpo, onde habita ricamente a palavra de Cristo, a gente é muito enriquecido. E essa palavra de Deus, ela deve ser transmitida com fidelidade. Toda a orientação, toda a doutrina de Deus, ela deve ser transmitida com fidelidade. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho de quem? O evangelho de Jesus, o evangelho de Deus. Não o meu evangelho, mas o evangelho de Deus. Eu não posso inventar nada. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 2, diz que Cristo foi fiel como filho de Deus e Moisés como servo sobre a casa de Deus. O texto de Hebreus 2 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Quantos de vocês aqui são participantes da vocação celestial? Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também Moisés sobre toda a sua casa. Em Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, diz que Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe tinha sido dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Moisés subiu ao monte e lá Deus mostrou a ele todos os detalhes do tabernáculo. Ele desceu e construiu o tabernáculo da mesma maneira como ele recebeu. Por isso ele foi qualificado como fiel. Se ele tivesse feito um tabernáculo diferente, ele teria sido chamado fiel? Não. Ele não teria fidelidade e ele não teria sido salvo, justificado pela fé, não teria sido justificado pela sua fidelidade. Jesus, ele desce do Pai e ele diz assim: eu vim fazer a vontade do meu Pai, cumprir a sua obra. E ele fez a obra exatamente como o Pai o orientou. Isso é fidelidade. Em Hebreus 3:5 diz assim: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que haviam de vir, e Jesus como filho sobre sua própria casa,
a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha que coisa tremenda. Olha que maravilha. E aí a doutrina, ela é a descrição da casa de Deus. Moisés recebeu a descrição até em relação aos umbrais das portas, as colunas, as cortinas, os pregos, tudo tinha um modelo que ele recebeu lá no monte, e ele cuidou para fazer exatamente como Deus havia lhe dito. Jesus foi cuidadoso para fazer exatamente aquilo que Deus disse para ele, que o Pai disse para ele, e nós precisamos construir a casa de Deus exatamente como está na Escritura. Amém, irmãos? Nós não podemos criar uma igreja diferente. Tudo isso nós daremos conta no dia do juízo. Por isso que nós nos debruçamos sobre a Escritura, para compreender a luz do Espírito Santo, para que a casa de Deus seja construída conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa. Tudo aquilo que a gente constrói com a nossa vontade, do nosso jeito, desmorona. É casa edificada sobre areia, mas aquilo que a gente constrói da parte de Deus, como Ele quis, aí sim persevera. A prática da palavra, irmãos, está associada a algumas coisas. E eu quero colocar aqui 4 pontos. O primeiro ponto, que a prática da palavra está associada a uma fé verdadeira. Olha o que Tiago diz assim, em Tiago 2, 18 a 26. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Jesus faz uma pergunta a alguns, né? Diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor? Vocês creem que eu sou o Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando fazer. Me chamam de dono, me chamam de autoridade máxima, dizem que eu sou o Criador, dizem que eu sou o seu Senhor, mas você continua fazendo o que você quer. Continua seguindo os seus desejos. Essa fé é morta. Essa fé não é a fé que justifica. A mesma fé que nos justifica também é a mesma fé que nos santifica. A fé produz frutos dignos da fé. São as práticas daquilo que Jesus mandou. Se eu o chamo de Senhor, se eu creio nele, aquilo que ele falou para mim é verdade absoluta. Amém? Portanto, sem a fé genuína, que é evidenciada pela prática, não há salvação. Isso é sério, irmãos. O que eu acho engraçado entre aspas, da doutrina, é que sempre o anúncio da doutrina vai causar temor. E tremor e lutas de consciência. Porque a doutrina ela vai fazer uma separação entre certo e errado, aquilo que é e aquilo que não é. E às vezes pode soar pesado, mas Jesus diz assim, não, os meus mandamentos são suaves e leves. O meu jugo é suave. Então a primeira coisa que está associada à prática da palavra é a fé verdadeira. A segunda coisa a que está associada à prática da palavra é o fundamento sólido. Lá em Mateus 7, de 24 a 27, Jesus diz assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu,
porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É interessante, porque Jesus fala isso logo depois dele dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí está o perigo da gente como igreja prometer vida eterna a quem não pode ter vida eterna. É o que a gente falava outro dia sobre desenganar. Você precisa ser confrontado com a verdade, você precisa ter consciência de pecado, você precisa cair em crise de consciência. Por quê? Para que você se arrependa e deixe o pecado. Senão você fica ali acomodadinho, numa falsa paz. Você fica, não, eu quero que Deus tire o sono mesmo, tire o sono. Para que você não encontre falsa paz no mundo, mas você possa encontrar a paz que Cristo dá. Amém, irmãos? Essa falsa paz é um perigo, porque nos deixa acomodados lá com as coisas da vida. E a pior coisa que pode acontecer para a gente é chegar naquele dia, e ao invés da gente ser recebido com um abraço de Jesus e dizer assim: vinde bendito de meu Pai, Jesus diz assim: não, se aparte de mim, você que pratica iniquidade. Então, esse temor a gente precisa ter, para depois a gente ser aperfeiçoado no amor, porque o amor lança fora o temor, lança fora o medo, mas o medo faz parte. Jesus dá uma série de advertências na Escritura a respeito disso, e aí a gente se entristece com os nossos pecados, a gente entra em crise, a gente fica aí, mas a gente se alegra porque Jesus abriu um caminho de vida para a gente, através do arrependimento. Por isso que a gente vem falando sobre arrependimento. Arrependimento é reconheça, creia, reconheça seus pecados, confesse, deixe. Amém, irmãos? E aí todas as promessas de Deus, toda a vida eterna, toda a alegria, todo o refrigério na presença do Senhor vem sobre nossa vida. Porque não é possível que Jesus morreu para a gente continuar nos pecados. Verteu o seu sangue, derramou o seu sangue para a gente continuar nos pecados. Não. Jesus morreu para nossa santificação, nossa salvação. E a salvação tem que ser algo real, algo palpável. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, não adultero mais. Eu era invejoso, não invejo mais. Eu era egoísta, agora me tornei generoso. Pelas obras, as obras evidenciam aquela fé que te salvou. Olha que coisa tremenda. Essa é a verdade. E essa verdade eu estou pregando para mim também. Porque eu preciso andar sempre em temor e tremor diante de Deus. E aí quando eu olho para o amor dele, aí o amor dele me dá aquela paz, diz assim: poxa, Deus fez tudo. E Ele me deu todas as coisas que eu preciso para a santificação, para ser salvo. Olha que coisa abençoada. Mas a segunda coisa que é associada é o fundamento sólido. É uma casa edificada sobre a rocha, que eu estou praticando as verdades estão se tornando como parte do meu caráter, eu estou sendo fortalecido no caráter, nas características, e aí quando vier o dia mau, eu estou preparado para enfrentá-lo. Quando vier então o anticristo, seja lá o que for que vier, eu vou estar com a casa edificada sobre a rocha. Vem ventania, vem furacão, vem maremoto, mas a casa está construída sobre um fundamento sólido. Por quê? Porque eu pratico a palavra de Cristo. As coisas que eu estou sendo ensinado, eu estou praticando. Bom, a terceira coisa que a prática da palavra está associada é ao nosso amor a Deus. Aquele que diz eu creio em Cristo, mas não faz o que Ele mandou, também não o ama.
Mas nós temos sido tanto amados, né, queridos? Jesus nos amou tanto, e o texto vai dizer assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É tão impactante o amor dele, que nós queremos amar também. Esses dias eu estava conversando com uma discípula, que está vivendo uma situação muito difícil com o marido, e eu dizia assim, olha, o erro que ele cometeu contra você não se compara ao erro que você cometeu com Jesus. E Jesus te perdoou e te salvou. Agora é a sua vez de amar o seu marido como Cristo te amou, de amar seu irmão como Cristo te amou. Da mesma forma, tem um mandamento direto para o marido, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí na hora que a mulher erra, o cara trata mal porque não sabe amar como Jesus. Mas essa é a lição que fica. Então a prática da palavra é resultado de amor a Deus também, porque está lá em João 14, 21, que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, aquele que me ama é amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a Ele. De forma que o amor a Deus é uma resposta nossa ao amor dele por nós. E o amor aos irmãos é a maior demonstração do nosso amor por Jesus. Porque imagina, Jesus morreu por vocês, né? Aí eu disse, Jesus, eu te amo. Mas aí, quando eu vejo que Jesus morreu por vocês, eu disse, eita, quer agradar o mestre? Ama aqui, ó. Os irmãos, quer agradar Jesus? Ame seu irmão. Dedique-se, ajude-o. Ajude-o, apiede-se dele, tenha misericórdia dele, ajude a salvá-lo. Quando a gente profetiza na igreja, a gente não profetiza porque a gente quer aparecer. A gente profetiza na igreja porque a gente quer animar, consolar, fortalecer os irmãos, porque a gente sabe que todos enfrentam lutas, amém? E essa prática ajuda. O próximo ponto é a nossa identidade como filhos de Deus. A prática da palavra está associada à nossa consciência da identidade que temos. Isso está lá em Tiago 1, de 21 a 25, que diz assim, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Mas é a palavra que entra e que você transforma em prática. Porque também se você só recebe a palavra, que legal, que bonitinho, mas não leva isso para a prática, essa palavra fez você tropeçar. Jesus diz assim, bem-aventurado é aquele que em mim não tropeça. Porque ela é pedra de esquina e rocha de escândalo. Eu posso em Jesus, se eu creio na sua palavra, recebo, me arrependo, aquilo ali vai ser para mim a salvação. Mas se eu conheço a Jesus, não pratico, recebo como Senhor e não me rendo a Ele, eu me torno pior do que o que não conhece a Deus, não é não? O religioso é pior do que o incrédulo, não é não, irmãos? Então essa palavra é poderosa para salvar. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui ele diz que quem ouve a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como ele era. Esse texto aqui é porque espelho na época era coisa rara. Hoje você tem espelho, você já acorda se assustando todo dia, se olha no espelho, né? Todo dia de manhã você olha, o cabelo está desgrenhado, a cara amassada e tal. Todo dia, e você, então, se alguém mostrar uma foto sua, você sabe quem é. Mas imagina nesse tempo aqui, em que só os ricos tinham o espelho era um latão polido. A pessoa via o espelho assim, via uma imagem fosca assim de si mesmo. Imagine então se alguém do futuro fosse e mostrasse a pessoa uma foto dela mesma. E ela ia ficar com dificuldade de se reconhecer. Porque ela só viu
a imagem dela no espelho, tem 3 meses que ela passando por um lugar lá que tinha um espelho, ela viu. Já perceberam isso? Já tinham pensado nesse negócio, desse contexto do Novo Testamento? Então, a Bíblia diz que o homem que não pratica a palavra é semelhante a alguém que esqueceu de quem era e agora ele não se reconhece. Isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo, porque a palavra diz que nós somos novas criaturas. Então, se eu recebo aqui a palavra e vou lá e pratico, irmãos, e isso vai ficando na minha memória, e eu vou me tornando aquilo que eu ouvi. Por exemplo, se eu ensino sobre generosidade, aí você vai em casa praticar generosidade naquela mesma semana que você foi ensinado. E você vai praticar generosidade naquela semana e vai guardar para as outras semanas também. Daqui a pouco a igreja está ensinando outra coisa, e você está praticando aquela e aprendendo outra, e você vai guardando a prática, amém, irmãos? Olha que coisa boa. E assim a gente vai crescendo e crescendo, e vai vencendo os inimigos interiores, vencendo o nosso ego, e vai se transformando uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Não é isso que a gente quer? Amém? Agora, porém, quem atenta para a lei da perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado em seu feito. Então, eu tenho uma conclusão parcial até aqui do que eu falei, de que se eu criei e tenho conhecido a vontade de Deus, eu preciso praticar essa palavra. Eu preciso levar a fé a cabo, fazê-la viva. Amém? E aí está uma diferença entre a vida que a gente quer levar como igreja e a vida da maioria dos cristãos de hoje em dia. Que eles vão para a reunião da igreja, ouvem o pastor pregar, depois vai para casa, se envolve com um monte de coisa e esquece aquilo que foi pregado ali, e a semente fica como aquela semente lançada à beira do caminho. Quantos são terra boa aqui? A terra boa é a terra que dá fruto. Tem a semente lançada à beira do caminho. Vamos aplicar isso aqui aos encontros nossos? Você ouve eu falar sobre isso aqui. Ouve eu falar sobre arrependimento. Vai para casa, começa a trabalhar na segunda-feira e já se envolve com um monte de coisa. Eu também corro o risco também de fazer isso. E esqueço do ensino. Quando chega domingo, já é outro ensino diferente. No outro domingo, outro ensino diferente, mas eu não pratiquei durante a semana. Então eu vou me tornando uma pessoa cheia de teoria, mas com prática vazia. E a semente que foi lançada, ela ficou à beira do caminho, veio o diabo lá e roubou. E o diabo rouba como? Distraindo a gente com outras coisas. Então, nós precisamos levar a fé a cabo. Amém? Segunda coisa, para ter um testemunho, um fundamento sólido, para ser uma casa edificada sobre a rocha, para demonstrar um amor verdadeiro a Deus e para ter uma identidade firme como filho de Deus. E aí tem uma característica sobre essa identidade, viu? Quando eu tenho identidade firme, Gabriel, que de repente eu estou no trabalho e uns colegas começam a fazer coisas indecentes, eu lembro, eu sou filho de Deus, isso aqui não é para mim, eu saio. Tem alguém falando maledicência, opa, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Não, não vou participar disso. Ou que tem alguém com impurezas, não vai contar com minha colaboração. Porque eu tenho uma identidade de filho de Deus. Essa identidade é super importante. Bom, então essa é a conclusão parcial de tudo que eu disse aqui até agora. Mas tem um detalhe, que conhecer a doutrina de Deus também me faz conhecer os meus erros. Também me faz conhecer onde eu estou falhando. Por quê? Porque a lei de Deus, ela aponta o caráter e a vontade de Deus, mas ela também aponta o que não é vontade de Deus.
Um dos motivos de Deus ter mandado a lei através de Moisés era para fazer diferença entre o que é e o que não é, entre pecado e o que não era pecado, entre puro e impuro. Lá no final do Velho Testamento, em Malaquias, diz assim: e sabereis a diferença entre o puro e o impuro, entre o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, a doutrina, ela vem trazer uma descrição. Então, quando eu ensino sobre generosidade, aí o ensino, ele além de revelar quem Deus é, eu me maravilho com quem Deus é, mas eu me comparo com o ensino e digo assim, eu não sou generoso. Olha que coisa. A Bíblia diz que Deus, através da lei, encerrou todo mundo debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia em Jesus. Ou seja, a lei, lá em Romanos 3,12, diz assim, nenhum homem será justificado pela lei, porque é pela lei que vem o conhecimento do pecado ou a consciência de pecado. Eu costumo citar esse exemplo. Se não fosse a lei, o homem não teria uma mulher só. O homem teria várias mulheres, e as mulheres também teriam vários homens. Seria uma questão como funciona no reino animal, né? Seria uma questão de briga de território. Mas como a lei diz que é pecado olhar para a mulher do próximo, então eu guardo os meus olhos para olhar só para minha esposa. E o contato físico no sentido sexual também só para minha esposa. Eu tive que fazer um pacto com ela de comprometimento lá no casamento para ser fiel. Amém? Assim também como em todas as outras áreas. Então, conhecer a doutrina também me faz conhecer os meus erros. E aí eu digo assim, que quando a gente começa a ensinar essas coisas na igreja, a gente vai ter gente se sentindo reprovado. Vai ter gente se desanimando. Vai ter gente até desistindo. Porque vai dizer assim, esse negócio é alto demais para mim, eu não alcanço, eu não consigo. Por isso, irmãos, precisamos profetizar nos encontros, amém? Para que todos tenham esperança, todos conheçam o poder do Espírito Santo que está em você, a vida de Cristo que está em você, todos os recursos que Deus deu para você ser santo, para você ser um vencedor. Porque Jesus disse que o mandamento dele não era pesado, o jugo é suave e leve, porque ele também vem viver em nós. Ao mesmo tempo, Jesus é radical contra o pecado, ao mesmo tempo ele é radical com o poder, com o investimento que ele tem em nós. Mas o Evangelho, a gente não pode apequenar o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos perseguir esse Evangelho, no sentido de tentar alcançá-lo, correr atrás, como quem corre atrás de um tesouro, amém, irmãos? Porque esse Evangelho é poderoso para nos salvar, Gabriel. Não é pouca coisa não, irmãos. O Evangelho é poderoso. Mas é comum que alguns se sintam reprovados com o Evangelho. Por isso vem a palavra sobre arrependimento, né? Porque tem um texto em Hebreus, capítulo 10, que diz assim, entremos, pois, com ousadia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdócio na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Amém? Então o que Deus faz? Deus não relativiza, não. Deus não baixa o padrão da sua santidade. Deus, ele diz as coisas na lata. Mas ele também deu o seu próprio filho, ele deu tudo. Ele deu tudo para que você fosse salvo. E nele há poder, nele há possibilidade, amém? Não há pecado que não possa ser vencido, não há situação que não possa ser resolvida. Deus tem solução para tudo o que é pecado. Tem perdão. Agora o caminho é o caminho do arrependimento. O que é que muitas igrejas têm feito? Dito assim, não, é normal, não tem problema não, Jesus levou sobre si os seus pecados e tal, Jesus perdoou os seus pecados.
Mas se você continua pecando, e aí? Jesus vai dizer assim, produzir, pois, fruto digno de arrependimento, e a gente tem ensinado sobre isso aos irmãos. Bom, Deus nos reprova para que sejamos aprovados. Ele te reprova quando você está errando, mas aí ele te mostra um caminho de salvação. Amém? É complicado falar nisso nos tempos de hoje, porque hoje a própria escola não reprova ninguém, né? Pelo menos no primário. Então, a passar todo mundo, então ninguém reprova. E se você está numa disciplina e você vê que você não está aprendendo, você não tem o esforço de descobrir onde você está errando para corrigir e alcançar aquilo. Nosso entendimento bíblico é que quando eu sou reprovado, eu busco correção e em Deus há suficiente graça e poder para que eu seja corrigido. Amém? Para que eu me adeque à vontade de Deus. Deus não deu nenhum mandamento que não possa ser cumprido. Amém? Amém, irmãos? Deus não nos deu nenhum mandamento que não possa ser cumprido. Vamos repetir? Deus não nos deu nenhum mandamento que não possa ser cumprido. Mas a gente está em busca da aprovação de Deus através do sangue de Jesus. A aprovação não é pelas nossas obras, mas é pelo sangue de Jesus, que nos capacita à prática das boas obras. E a gente reconhece que dele vem tudo. Bom, o último ponto que eu queria dizer é que a igreja que vive só de teoria, ela está morna. E diz lá que o morno Jesus vai vomitar. E aí eu repito aquela dupla frase, didaticamente, que eu digo assim, eu não estou aqui para meter medo nos irmãos, eu estou aqui para meter medo nos irmãos. Eu não estou aqui para manipular a verdade, para fazer vocês ficarem presos aos meus desejos. Eu estou aqui para comunicar a verdade do Evangelho, e a verdade é essa. Amém? Mas a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos... A mesma frase, em dois contextos diferentes, tem sentido diferente. Eu não estou aqui para meter medo e manipular vocês para que vocês façam o que eu quero. Não estou usando técnicas de marketing aqui para poder convencer vocês. Eu estou falando a verdade. E a verdade liberta. A verdade pode produzir em vocês uma mudança de posicionamento, uma mudança de mente, pode ajudar vocês a chegar ao arrependimento. E é bom mesmo que Deus tire aquela falsa paz. E que você fique aflito com os seus pecados, com aquilo que está faltando em você, mas que você resolva essa aflição pelo o texto que a gente disse no início aqui da ministração, que diz assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam lançadas diante de Deus as vossas petições. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos receios, os nossos pecados. Confesse a Deus, procura o irmão, confessa também, se livra do pecado, busca ajuda. A igreja é um hospital de salvação, amém, irmãos? O objetivo do ensino é a prática para nossa conformação à imagem de Cristo. Vamos repetir? O objetivo do ensino é a prática. Vamos lá? O objetivo do ensino é a prática para nossa conformação à imagem de Cristo. E, irmãos, só para concluir, eu queria dizer que a gente experimenta salvação à medida em que a gente pratica a palavra. Somos salvos no dia que a gente entrega esse rende ao Senhor, e a gente vai praticando a palavra, e a nossa alma também vai sendo salva, nossa mente vai sendo salva, nossa identidade vai se fortalecendo, e vamos nos tornando cada vez mais discípulos de Jesus. E a nossa base vai sendo formada, e a nossa rocha
vai sendo formado e a gente vai sendo edificado sobre a rocha que é Cristo. E para que a gente viva isso, a igreja é um recurso de Deus. E aqui eu quero dizer aos irmãos, eu trabalho a semana toda, é correria no trabalho, ocupa muito a mente, tem muita coisa para planejar. Quando eu chego em casa eu estou cansado. Mas, eu preciso da ajuda dos irmãos. E eu preciso também ajudar os irmãos. A igreja, para a gente levar essa prática nossa durante a semana, a gente precisa incentivar essa prática, supervisionar essa prática, acompanhar essa prática. Cada um cumprir o seu papel de sacerdote, os discipuladores. Amém? Tipo assim, a semana é a gente praticar a palavra de Cristo. A gente entendeu hoje aqui sobre a doutrina, a importância da doutrina. Vocês vão receber essa palavra editada depois, vão receber o PDFzinho dela. E vocês, juntamente comigo, a gente vai procurar, durante a semana, botar essas coisas em prática. Fortalecer. Amém? Para que a gente possa ser mais identificado com Cristo e conformado à sua imagem. A gente vem falando aí sobre arrependimento, né? Você vê que todas as palavras seguintes estão ao redor ali de arrependimento. E hoje eu falei algo sobre a doutrina. Então, irmãos, vamos procurar praticar essa semana. Botar isso em prática. Precisamos dar as mãos como igreja, amar os irmãos como Cristo amou a igreja e nos esforçar para praticar e ajudar os irmãos a praticar. Os encontros, eles são para compartilhar as práticas. Grupo caseiro, por exemplo. O que você praticou daquilo que foi ensinado no encontro anterior, no encontro passado, no encontro, principalmente a gente botou encontro de 15 em 15 justamente para isso. No grupo caseiro, semana que vem, nós vamos falar sobre o que foi falado hoje e sobre arrependimento que vem sendo ensinado. Amém? Então, irmãos, recebam a palavra do Senhor no coração de vocês, que a palavra, que é uma semente boa, encontre terra boa em vocês. Amém? Terra sem pedra, terra sem espinho. Não vou lançar semente à beira do caminho aqui, não. Para que você não esqueça essa palavra durante a semana, você vai parar amanhã para meditar nela. Você vai parar depois de amanhã para meditar nela. Você vai procurar na sua vida examinar a si mesmo e ver o que está faltando na minha prática, o que estou errando. Onde é que essa doutrina está me confrontando para que eu possa corrigir? Senhor, o salmista diz assim, Deus, sonda o meu coração e revela se há em mim algo mal. E revela para que eu me arrependa. Amém, irmãos? O arrependimento, irmãos. Arrependimento é como você tirar um peso das costas, assim, ó. E dar um alívio, é como se tivesse uma carga em cima de você. Está ali te pressionando. Eu lembro que quando éramos adolescentes, já conhecendo o Evangelho do Reino, começando a conhecer, e a gente estava orando lá em casa. E depois cada um foi dormir. E mais tarde, assim, meu irmão viu um vulto passando assim entrando no quarto da minha avó. E ele achou estranho aquilo. Ele foi lá no quarto de vó ver quem era, não era ninguém. Ele disse, ixi, deve ser um demônio. E aí ele ficou ali orando e tal. Daqui a pouco, quando ele chegou no outro quarto, estava Marcelinho, aquele que faleceu esses dias, lembra? Que levou uma queda, que eu pedi oração. Marcelinho estava lá na cama, assim, ó, sem conseguir respirar. E ele disse que tinha um demônio em cima dele, assim, ele via um demônio em cima dele, um peso enorme, assim, e ele não conseguia respirar, e meu irmão foi lá e repreendeu, e ele voltou a respirar normal. Então, esse peso, Deus quer libertar a igreja do peso, amém, irmãos? E aí, tem uma frasezinha, só para concluir, que diz que Esaú foi profano e trocou uma coisa muito
preciosa que ele tinha, que era o direito de progenitura, trocou isso por causa da fome que ele tinha. Ele estava com tanta fome que ele queria comer o guisado de Jacó. E Jacó diz, eu dou o guisado para você, mas se você me der o direito de progenitura. E ele foi profano, ele trocou aquilo que ele tinha de tão valioso por um apetite físico, por um apetite humano, da carne. Então, é isso que às vezes a gente faz. A gente troca o eterno pelo terreno. Troca os valores celestiais pelas coisas daqui da terra. Quando ele diz que a gente deve andar a nossa peregrinação aqui, né? Pedro diz que a gente deve andar durante o tempo da nossa peregrinação com temor e tremor. Com temor e tremor. O outro texto, Paulo diz que a gente tem que considerar a bondade de Deus e a sua severidade. Né? E a gente tem que se consolar, irmãos, no amor de Deus. Porque o amor de Deus fez com que ele desse o seu próprio filho por amor a nós. Não foi com prata nem ouro que fosse comprado da vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Para a gente ser uma igreja como aquela igreja de Atos, a gente precisa perseverar nas orações, no partir do pão e na comunhão. E na doutrina dos apóstolos. Sai daqui hoje, comprometido. Disse, essa semana eu vou meditar na palavra. Aquilo que você anotou já é suficiente para você meditar aí, mas você vai receber também o PDF, tá? Primeiro o PDF, depois a ministração editada. Vamos ficar em pé, irmãos?